Fala galera da Pizzi, tudo bem? Agora eu vou me apresentar aqui como foi solicitado no processo seletivo. Eu sou Daniel Araújo Barbosa, tenho 28 anos, sou formado em psicologia e há aproximadamente 8 anos trabalho na área de RH e liderando equipes. Meu foco sempre foi esse, desde os primeiros estágios da faculdade, né? E sempre tive um xodózinho pela área de treinamento. Meu primeiro treinamento foi dentro da área de RH já. Então, o primeiro estágio que eu fiz dentro da área de RH, recebi o desafio de substituir o facilitador do treinamento em um treinamento de retorno das férias. Então, a galera estava voltando das férias e aí o nosso objetivo era de proporcionar interação, né, deixar com que as pessoas entendessem o que estava acontecendo no hospital e realmente fossem recebidas para iniciar mais um ano aí de trabalho no pós-férias. Então o facilitador resolveu faltar e vai o estagiário para substituir o facilitador. E aí eu me lembro a primeira alteração que eu fiz, que foi a abertura. Eu fiz uma dinâmica de abertura totalmente diferente. Era um ambiente hospitalar e aí a gente fez uma música, que era a música Extravasa da Cláudia Leite na época. E foi muito engraçado que todo mundo, ninguém esperava. Era totalmente diferente do padrão de treinamento, que era coisa mais formal, enfim, até pelo ambiente hospitalar. E aí acabou que no final das contas eu virei o treinador permanente dessa turma. Então, até o final do meu estágio, que durou um ano mais ou menos, eu ficava mensalmente ministrando esse treinamento para quem estava retornando nas férias. A partir de então, realmente me identifiquei com a área de treinamento como uma paixão dentro das inúmeras atribuições que eu tinha dentro da área de RH. Né? E aí, posteriormente, também pude ser chamado para ministrar algumas disciplinas na faculdade, onde eu passei 2 anos como professor universitário, ministrando disciplinas na área de gestão de pessoas e administração de RH. Então, desde sempre, o treinamento foi uma área de grande aptidão minha. Né? Desde sempre eu percebi que onde eu passasse, eu podia gerar resultados e entregar minhas competências dentro dessa área. Com a minha experiência, eu virei facilitador realmente de treinamentos na área de liderança, gestão de pessoas e atendimento com o cliente. Né? Dentro do meu processo de consultoria, né, eu já estava ministrando esses treinamentos nas áreas que eu passava. Né? Minha última experiência foi realmente dentro da área de varejo, de telecom. Né? Era responsável por todos os treinamentos que aconteciam, desde treinamentos focados na liderança, ferramentas de qualidade, até a parte de treinar força de vendas mesmo, com técnicas, com novidades que vinham das feiras de varejo que o proprietário vinha, né? Novidades da cabeça dele que ele trazia por livros, por meio de artigos, por meio de grupos de estudos que a gente fazia com a gestão. E aí eu era o responsável por disseminar aquilo no formato de programa de treinamento dentro da empresa. E isso me agregou muito conhecimento e muita habilidade dentro de sala de aula. Além de uma linguagem interessante, porque eu precisava tratar com linguagens diferentes, dependendo do público que eu estava focando na minha turma. Né? Então eu posso dizer que hoje eu tenho experiência em todo o processo de treinar pessoas, desde a identificação das necessidades, a formatação de ferramentas de avaliação daquele desempenho desejado, né, até ir para a sala de aula e de fato ministrar aquilo. Então, todo o processo eu tenho conhecimento e uma sólida experiência também. Bom, falando do vídeo que nós gravamos, né, eu tive 2 dificuldades basicamente e eu, por conta própria, inseri também os desafios, que são coisas diferentes, na minha opinião. Né? Dificuldades que eu tive. A primeira delas foi a metodologia de vídeo, que apesar de eu ter conhecimento, na última empresa eu também implantei o processo de videoaulas, né? E treinei os formadores de pessoas, ou seja, treinei os facilitadores das videoaulas e fizemos todo o processo com parceria com consultorias externas qualificadas em metodologias à distância. Né? Porém, esse treinamento é um tema que eu nunca dei. Então ficou um pouco mais difícil para mim ministrar esse treinamento sem ter a experiência da sala de aula, sem ter a experiência de como normalmente as pessoas reagem a cada uma das colocações que a gente coloca, que a gente faz. Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi realmente encontrar um programa de edição de vídeo legal. Né? A maioria são pagos ou são muito grandes, muito extensos. Nunca tinha lidado com um programa de edição de vídeo, eu mesmo, mas acho que foi muito bom, foi enriquecedor, aprendi a lidar, acho que também fiz um vídeo interessante do ponto de vista da edição e foi um aprendizado também, mas foi difícil. Desafio. O que é que eu conceituei como desafio? São coisas que eu precisei buscar e que se tornaram um esforço meu ao longo de todo esse trabalho. Certo? Então, o primeiro desafio, que foi algo que eu quis buscar
e que foi um esforço meu ao longo do trabalho, foi a linguagem coloquial. Se tem muita ideia de que videoaula é aquele mesmo blá blá blá, com uma linguagem técnica, uma linguagem muitas vezes não interessante, que não prende a atenção. Então, o meu objetivo era trazer uma linguagem que o vendedor que estava lá no ponto de vendas, que tinha que sair do salão de vendas para ver o treinamento, ficasse lá e passasse 10 minutos olhando para a tela. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que, apesar de ser um vídeo de 10 minutos, a gente precisa trazer um conhecimento. Então, eu busquei realmente trazer, agregar algo novo, diferente do trivial que eles com certeza já ouviram. A gente vai abranger um leque de 90 mil vendedores. Então, vai ter aquele cara que é super expert e aquele cara que acabou de entrar. Então, eu busquei trazer realmente algo inovador, algo que fosse difícil de ser encontrado nas palestras que se encontram por aí, nos treinamentos que normalmente se dá dentro das empresas. Falando do plano de aula, né? Eu dividi meu plano de aula em 3 pontos. O primeiro objetivo, óbvio, é tornar os participantes capazes de vender com brilho nos olhos. Ou seja, trazer para eles formas de como fazer isso na prática. O segundo ponto é despertar nos participantes a noção de que o papel dele é levar o cliente a uma experiência de compra única e que vai fidelizar esse cliente. E o terceiro objetivo é realmente despertar nos participantes a noção de que o que leva o cliente a comprar é a percepção de valor que ele dá para a relação que ele desenvolve com o cliente, com o vendedor e, consequentemente, com o produto que o vendedor ou o serviço que o vendedor oferece para ele. A metodologia que nós utilizamos foi o vídeo, né? E o meu objetivo foi sempre trazer um formato interessante, interativo e, por muitas vezes, engraçado. E teve uma inspiração grande nos vloggers, né? Que é muito famoso na faixa etária dos vendedores. Então, eu busquei analisar um pouco de como que os vloggers editam os seus vídeos, como que os vloggers passam a mensagem e como que aquilo fica de uma dinâmica interessante que prende a atenção daquela pessoa que está assistindo. O roteiro do treinamento, o primeiro ponto foi a apresentação do tema, que é o brilho nos olhos, o que nós vamos tratar hoje. Em seguida, nós abordamos o perfil do vendedor moderno versus o perfil do vendedor tradicional, quer dizer, a diferença de abordagem padronizada da abordagem individualizada. Terceiro ponto, a mudança de paradigma. O papel do vendedor, que não é mais simplesmente identificar a necessidade e tratá-la, é despertar no cliente emoções, levar o cliente a ter uma experiência de vendas interessante e que leve ele a despertar novas necessidades naquele próprio momento da venda. E aí nós sugerimos uma mudança de paradigma, do não que eu recebi para o foco do sim que eu deixei de receber. Por que eu deixei de vender? Por que o meu cliente não despertou para nenhum tipo de oferta dentro dos meus produtos ou serviços? E aí, como a importância do relacionamento com o cliente, genuíno e verdadeiro, e com envolvimento. Foi um outro ponto que nós abordamos. A partir daí, a gente identificou como fazer isso na prática, falando das perguntas, a importância das perguntas serem corretas e assertivas, para que o cliente se sinta de fato investigado, cuidado e realmente envolvido na relação. E como um método de perguntas, a gente apresentou o método SPIN. Após o método SPIN, para finalizar o processo de treinamento de autoconhecimento e autopercepção do vendedor, a gente abordou a importância dele se conhecer entre 2 pontos. Primeiro, quais os meus objetivos como pessoa? O que é que eu busco na minha vida pessoal que me faz todo dia vir trabalhar e buscar bater minha meta? E o segundo ponto é se eu gosto, qual é a minha vocação? Eu gosto de lidar com pessoas e buscar soluções para a vida dos outros? Esse foi o último tema que fechou o nosso treinamento para levar uma discussão, né, uma reflexão para os participantes. Para a apresentação presencial, que é a que precisa de uma logística mais apurada, a gente dividiu em regiões Norte e Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Nos primeiros 2 dias, a gente vai realizar o treinamento nas cidades de João Pessoa, Recife, Fortaleza, Natal e Maceió. Nos dias 3 e 4, a gente fez uma logística de quem estava na capital vai para o interior. Então, quem estava na cidade de João Pessoa vai para Campina Grande, quem estava em Recife vai para Caruaru, quem estava em Fortaleza vai para Juazeiro do Norte, quem estava em Natal vai para Mossoró e quem estava em Maceió desce para Sergipe. Nos dias 5 e 6, nós temos a realização do treinamento em Teresina, novas capitais, Teresina, São Luís, Belém, Manaus e Salvador. E já no dia 7, quem estava em Teresina vai para Parnaíba, quem estava em São Luís vai para Macapá, sobe para Macapá, quem estava em Belém vai para Santarém
Manaus vai para Boa Vista e quem estava em Salvador vai para Ilhéus. Dias 7 e 8, nós vamos fazer o treinamento nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Santos e Ribeirão Preto. Nos dias 9 e 10, quem estava em São Paulo vai para Vitória, quem estava no Rio de Janeiro vai para Curitiba, quem estava em Campinas vai para Maringá e quem estava em Santos vai para Porto Alegre e quem estava em Ribeirão Preto vai para Florianópolis. E assim a gente termina todo o Sul e Sudeste. Então, dias 11 e 12, treinamento em Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Cuiabá e Campo Grande. Todas as capitais do Centro-Oeste. Nos dias 12 e 13, quem estava em Goiânia vai para Uberlândia, quem estava em Brasília vai para São José do Rio Preto e quem estava em Cuiabá vai para Palmas. E assim a gente termina todo o Centro-Oeste e as regiões polo e capitais do Brasil inteiro. Em seguida, para envio do vídeo do treinamento à distância, nós disponibilizamos 7 dias do nosso cronograma. Certo? Nos primeiros 2 dias, a gente vai estar coletando todas as informações dos participantes que vão estar fazendo por à distância o treinamento. No terceiro dia, nós vamos estar disponibilizando o treinamento via internet, ou plataforma de educação à distância, ou pelo próprio YouTube. E a partir do quarto dia em diante, do quarto ao 8º dia, a gente vai estar recebendo as avaliações do treinamento e as fichas de frequência para termos o controle de quais parceiros tiveram uma adesão maior ao processo de treinamento. E assim nós terminamos a logística de treinamento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente gostaria de estar nessa vaga. É um momento muito importante para mim e só tenho a agradecer mesmo por participar do processo seletivo. Obrigado, gente.